novo para todos do Money Down aqui da página. A gente ficou uma semana sem vídeo porque a gente tem uma novidade muito especial para vocês nesse ano de 2025. Esse ano o nosso programa será não só patrocinado e apoiado pela Bet Nacional. Então a gente vai ter grandes mudanças e grandes interações aí nesse ano de 2025 e eu conto com você que já estava com a gente para continuar com a gente nesse ano que vai ser incrivelmente bom e já começou com tudo no college football, né? Essa semana de playoffs, a gente vai falar de 3 jogos aqui antes da gente começar a falar de NFL e hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Então não dá mole, não se inscreve de se inscrever no canal, já curtir esse vídeo, deixa aquele comentário e vamos junto nesse ano de 2025 que vai ser muito, muito, muito bom. Então falando de college, cara, que jogaço, Boise State contra Penn State. Penn State era super favorita, mas a gente tinha do outro lado um dos melhores running backs do college e talvez um cara que podia quebrar o maior recorde de todos os tempos, né, que é o Weston Gentry, que a gente vem falando dele há muito tempo no canal, e ele teve um jogo discreto. Mas vamos falar assim, Penn State era o melhor time contra o jogo corrido do college football, né? Eles colocaram às vezes 2, 3 jogadores para marcar o Weston Gentry nesse jogo e ele conseguiu correr para 100 e pouquinhas jardas. A linha dele estava em 129, acabou batendo o under e é um ataque que depende muito dele. Mas a gente viu jogadas como essa que eu vou mostrar para vocês aqui que ele quebra pelo menos 5 tackles e consegue o first down. Então na maioria das jogadas nesse jogo ele foi encostado atrás da linha de scrimmage. Então foi um jogo muito complicado para a linha ofensiva de Boise State, o que complicou a permanência deles e a competição deles nesse jogo. Penn State é um time mais forte, é um time mais físico e mostrou isso desde o primeiro tempo do jogo. E acabou ganhando facilmente aí esse jogo, bateu o spread do jogo que era menos 11,5 e conseguiu se classificar aí para a semifinal do college football. O segundo jogo ontem, Texas era super favorito para jogar contra a Arizona State e começou o jogo com tudo. O Ewers começou o primeiro quarto bombando, abriu 17-0 o time de Texas. E aí, no segundo tempo, a Arizona voltou tirando todos os truques da manga. Trick play pra cá, trick play pra lá, fake punch, e eles tentaram de tudo para voltar no jogo. E eles não só conseguiram, como levaram o jogo pro overtime. Eles tiveram que converter dois touchdowns com 2 conversões de 2 pontos para empatar o jogo 24-24. Texas ainda teve 2 posses para ganhar o jogo ainda no tempo regulamentar, só que o nosso querido kicker de Texas errou 2 field goals que podiam dar a vitória para Texas. Cara, como é que esse cara vai entrar no campus agora para estudar? Ele precisa quebrar tudo numa semifinal e numa final para dar a volta por cima, porque senão, cara, vai ser difícil a vida dele lá na faculdade de Texas, eu vou te falar. E do lado de Arizona State, cara, era um time que tem um running back especial. Fiquem de olho nesse nome, Stadable, Ken Stadable. Os stats dele, cara, foram algo assim surreais. Ele teve 143 jardas corridas, 2 touchdowns, além de 99 jardas recebidas e ele ainda lançou para um touchdown de 44 jardas. O que esse cara não faz? Porque, pelo amor de Deus, brincadeira o que esse cara jogou nesse jogo, bicho. Que isso, mano. O cara destruiu a linha toda. Do lado de Texas, a gente teve o wide receiver Matthew Golden, que é o número 2 de Texas, que jogou muita bola, teve 147 jardas, 7 recepções, 2 TDs, foi muito importante nesse jogo. É o número 1, é o franchise receiver de Texas, é o cara que o Ewers olha, né? O Ewers teve um bom jogo? Teve, mas em momentos cruciais eu acho que ele faltou um pouco de paciência, né? Teve uma interceptação dele no segundo tempo que colocou a Arizona State no jogo, mudou o momento. Eu acho que ele tinha que ter trabalhado mais os passes curtos ali para trazer um pouco mais de segurança, deixar o relógio correr e ter uma vitória mais tranquila. Um time que abre 17-0 no primeiro tempo não pode deixar o adversário encostar. Ainda mais levar para prorrogação. E quando a gente entra na primeira prorrogação, a Arizona State tem uma situação de terceira para 13, que o quarterback coloca a bola embaixo do braço e corre com ela para converter uma terceira para 13 na overtime. Tem que ter bolas, amigo. Tem que ter bolas, né? E aí, Arizona vai à frente no overtime, fica 31-24 no overtime, e aí a bola vai para Texas. E aí Texas tem um drive complicado, numa situação de 4ª para 13. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, vou deixar até essa jogada aqui para vocês darem uma olhada, como a Arizona State mostra que vai entrar com todo mundo, mostra que vai blitzar, e o Ewers, ele não só faz um passe maravilhoso, mas ele seta a proteção da linha ofensiva do running back para pegarem todos os jogadores que estavam entrando
da defesa de Arizona State. Então ele consegue ter o tempo que ele precisava para lançar a bola, numa 4ª-13, no momento clutch do jogo, no overtime. Um cara que consegue fazer isso, para mim, esse cara aí, ele tem bastante entendimento, tem bastante futebol IQ, e demonstrou isso não só, obviamente, nessa jogada, mas como no jogo todo. E logo depois, no segundo overtime, o Texas pega a bola, né, porque inverte a posse, e ele começa com a bola, e ele faz um play action, um passe maravilhoso, pro Gunnar Helm, que foi a nossa dica lá no grupo do Telegram. Então, se você não tá lá, entra já, porque a minha dica foi 40 jardas dele e bateu. Ele faz um TD maravilhoso, né, num tight end leak, que é essa rota que o tight end começa na direita, cruza por baixo, depois sobe na vertical no lado oposto. E foi lindo, um passe maravilhoso. Ele entra no pocket, solta essa bola, recepção, touchdown. E aí no segundo overtime ele é obrigado a ir para 2 pontos, ele vai para 2 pontos, ele converte essa posse de 2 pontos com o Matthew Golden, que é o wide receiver número 1 dele. E aí Texas abre 39-31. E aí colocou o Arizona de novo atrás e mudou o momento do jogo de novo. E aí a Arizona ficou numa situação de 3ª para 8, onde precisava de novo de um quarterback scramble, né? Ou de repente um passe mais conservador para ir para uma 4ª descida, já que eles tinham essa possibilidade. E o quarterback ele vai para um fake screen, que não é a melhor opção numa 3ª para 8, nenhuma defesa cai num fake screen, e ele acaba sendo interceptado e Texas leva esse jogo. Era para Texas ter vencido muito antes, era para Texas ter vencido com muito mais facilidade. Fica a lição. E vamos ver o que vai acontecer aí nessa próxima etapa dos playoffs, né? E no segundo jogo do dia, Oregon contra Ohio State, que era um jogo muito parelho. O Oregon estava invicta na temporada inteira, não tinha perdido nenhum jogo, inclusive já tinha ganhado de Ohio State, mas quem acompanha aqui sabe que eu venho falando de Ohio State desde o início. É um time especial, com um cara muito especial, que é o Jeremiah Smith, true freshman, wide receiver, que veio lá de Miami e agora tá em Ohio State. Cara, bicho, esse cara é especial. 187 jardas, 2 touchdowns, mas não só os números que eu quero falar sobre ele, a forma como ele corre com a bola depois da recepção, a forma como ele corre as rotas dele. Ele faz um touchdown maravilhoso numa corner post, que ele deixa o safety procurando ele até agora. Então o Ohio State abriu 31-0 no primeiro tempo. E com todo o respeito a Oregon, que é um time bom, é um time ok, mas a defesa é fraquíssima. Não conseguiu parar o Ohio State no segundo tempo. O jogo corrido de Ohio State entrou com o Henderson correndo muito bem. O cara é muito rápido, o running back de Ohio State. A gente ainda teve boas recepções do número 2 do Ebuka, que vai para o draft esse ano. Então o Ohio State conseguiu dominar, essa é a palavra. Ele dominou o jogo do início ao fim, e no segundo tempo, quando a gente diminui um pouco a intensidade, depois de estar 31-0, é normal, né? Acabou deixando o Oregon fazer 2 touchdowns seguidos, mas depois conseguiu retomar o domínio do jogo, voltar, e como eu disse, a defesa de Oregon não é das melhores, e o quarterback de Oregon teve momentos muito ruins nesse jogo. Ele foi sacado várias e várias vezes. O número 33 de Ohio State, o defensive end, ele jogou muita bola, passe defletado, uns 3 sacks, cara. Assim, o cara foi um monstro, mas a maioria desses sacks foram culpas do Gabriel, do quarterback de Oregon, que deu mole. Podia ter soltado a bola e acaba segurando demais ela, podia ter jogado a bola fora, podia ter tentado até um passe numa 3ª para 15, cara. Assim, você precisa tentar um passe, você precisa tentar achar seus recebedores, e ele segurava a bola e acabava aceitando o sack, o que não é a melhor opção nesse momento, né? Então, Oregon está desclassificado, Ohio State já está na semifinal. E o terceiro jogo de ontem era simplesmente Georgia contra Notre Dame, em New Orleans. Só que a gente teve um atentado terrorista em New Orleans, mais de 10 pessoas mortas, muitos feridos, e acabaram cancelando esse jogo. Esse jogo vai ser agora na próxima quinta-feira, no horário da tarde, que vai definir o último classificado para as semifinais do college, que acontecem a partir do dia 10 de janeiro. A gente vai falar mais sobre isso no próximo programa. Então, entrando aqui no momento de NFL, a gente tem aí um debate complicado que eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí quem vocês acham que vai ser o MVP. Porque uma hora era muito claro que o Lamar Jackson ia ser o MVP, e em determinado momento mudou para o Josh Allen. E agora o Joe Burrow está entrando nessa conversa, caso ele consiga fazer o milagre de levar o Cincinnati Bengals para os playoffs. O Cincinnati precisa de uma vitória contra Pittsburgh fora de casa, né? É o primeiro momento difícil de Cincinnati, duelo de divisão.
no frio, jogo complicado. Chuto aí no Joe Burrow tendo que lançar bastante a bola nesse jogo, mais 40 tentativas, né? Além disso, eles precisam que Miami perca e que Denver perca. Então, assim, Denver tem um jogo teoricamente fácil contra o Kansas City Chiefs, que já está classificado, já tem a seed 1 da NFL, já está no momento de poder resguardar todo mundo e descansar todo mundo. Vai ter uma semana de bye, então, assim, o Chiefs pode descansar uma semana e descansar mais uma semana. Eles podem ter aí um prazo dos titulares ficarem quase 21 dias sem jogar. Isso é bom por um lado e ruim por outro, né? A gente sabe que na NFL você ficar muito tempo sem jogar assim, você perde a sintonia, você perde, né, o chemistry que a gente fala, e isso pode não ser tão bom pro Chiefs. Mas falando aqui de Denver tem um jogo teoricamente fácil contra o Kansas City Chiefs em casa, que basta vencer que se classifica. Nada é 100% certo na NFL. A gente já viu que quem vai ser o quarterback do Kansas City Chiefs é o Carson Wentz. Então, assim, tudo pode acontecer, mas se eu tivesse que colocar aqui o meu palpite seria que o Denver Broncos consegue a vitória, né? E do outro lado a gente tem Miami também, que tem um jogo contra o New York Jets, fora de casa. E se Miami ganhar, a gente não sabe qual é a situação do Tua, não sabe se o Tua joga, se o Tua não joga. Teoricamente é o último jogo do Aaron Rodgers no New York Jets. Tem muita gente falando que ele e o Davante Adams devem sair nessa intertemporada. Não entregou o que esperavam lá em Nova York. Abriram mão de muita coisa, né? E se frustraram com essa situação do Aaron Rodgers. Eu fico muito triste porque eu sou muito fã dele. Mas aconteceu muita coisa ali, troca de treinador. Eu acho, sinceramente, que o New York Jets deveria dar mais uma chance para o Aaron Rodgers, né? E assim, caso o New York Giants, o meu time de coração, não termine numa situação de pegar um recebedor bom, eu pegaria o Aaron Rodgers para ter um ano no New York Giants. É um cara que ele é vencedor, ele precisa estar num ambiente melhor, sabe? Não estou dizendo que o New York Giants tem um ambiente muito melhor que o Jets, mas tem um treinador melhor. O Brian Daboll já foi o treinador do ano. A gente tem algumas peças como o Malik Neighbors, que é um cara que tem muito potencial. Se a gente conseguir draftar, imagina draftar um Travis Hunter, ainda levar o Aaron Rodgers e o Davante Adams. Imagina esse trio de wide receivers, que loucura que não ia ser. E aí, no segundo round, a gente pega um Starable da vida, né? Um running back de Arizona State. Olha que loucura que poderia ficar esse time, né? Eu não quero sonhar. Eu vou me permitir não sonhar nesse momento, porque eu cansei de me frustrar com a franquia do New York Giants. Então é um caminho complicado para Cincinnati, né, para se classificar para os playoffs, e para o Joe Burrow ser o MVP também acho que não é muito provável. Então a gente fica aí entre Josh Allen e Lamar Jackson. Lamar Jackson, que tem números melhores, que se a gente for olhar, foi interceptado menos vezes, tem mais touchdowns totais, tem um rating maior, né? Tem uma campanha um pouco pior que a do Josh Allen, mas assim, nada absurdo. De fato jogou melhor, só que ele ganhou os dois últimos MVPs, foi o Lamar Jackson que ganhou, né? Então eu acho que a NFL pode querer dar esse MVP pro Josh Allen. Se eu tivesse que colocar a minha grana nesse momento, seria Josh Allen lá na Bet Nacional para ser o MVP da temporada regular. E aí, nessa última rodada, a gente tem pouca coisa assim que tem para ser decidida, né? Essa situação do Bengals, do Broncos e do Dolphins é a última vaga do Wild Card na AFC, que está em aberto. Na NFC praticamente está tudo resolvido, né? Já temos os classificados ali. O Rams vai ser o campeão da divisão, vai jogar um jogo valendo nada contra o Seahawks, que era um potencial ganhador dessa divisão, mas não conseguiu. E a gente tem um jogo muito importante. Esse jogo sim é muito importante. Eles colocaram no Sunday Night com todo o respeito. Eles fizeram a melhor decisão possível, porque Vikings e Lions, duelo de divisão, se enfrentam para decidir quem vai ser a seed 1 da NFC. E a seed 1, gente, olha só, vou explicar para vocês. Ela quer dizer que você tem um bye, né? A primeira rodada dos playoffs você não joga, e todos os outros jogos até o Super Bowl você joga em casa. E o fator casa, para o time de Detroit, é muito importante. Eles sabem a energia que tem naquele estádio. Ano passado eles perderam fora de casa para o 49ers, e agora eles sabem que eles precisam disso para ganhar. Em contrapartida,
estão lidando com muitas lesões. A defesa, cara, tá muito desfalcada. Eles perderam o seu running back 1, que é o Montgomery. Sorte deles que eles têm o Jahmyr Gibbs, que é um running back 2, que é running back 1 em quase todos os times da NFL. Então, assim, o Detroit Lions não é mais o time que começou a temporada, mas tem grandes treinadores, eles conseguem lutar jogo após jogo, e o ataque tá fazendo um excelente trabalho. Jameson Williams jogando muito, o Amon-Ra jogando muito, o Jahmyr Gibbs, e o Jared Goff, que a gente tem que falar que tá tendo uma temporada absurdamente boa, né? Do outro lado, a bola tá mais fraca, por isso que os jogos estão sendo shootouts, né? Estão sendo jogos muitos pontos contra muitos pontos, e tá complicando um pouco Detroit, e acho que em alguns momentos isso pode complicar. Do outro lado, o Minnesota Vikings tem uma defesa muito forte com o Brian Flores como seu coordenador. Ele é muito criativo, ele gosta de mandar pressão pro quarterback, ele é um cara que entende muito do lado defensivo da bola. E do lado ofensivo, a gente tem que citar o Sam Darnold, que era um cara que estava esquecido no Carolina Panthers, teve frustrações em diversos times que passou, desde o New York Giants, Jets que draftou ele. Então é uma situação assim, que o Vikings está no momento melhor que o Detroit Lions. Joga fora de casa agora contra o Detroit Lions, então precisa de uma vitória difícil nesse jogo. Dois wide receivers que, na minha opinião, são a melhor dupla da NFL nesse ano de 2024-2025, que é o Justin Jefferson e o Jordan Addison, que é um cara que eu sempre falei que seria o melhor wide receiver da classe, está jogando muita bola, né? A verdade é que o técnico de Minnesota, ele é muito bom, né? O O'Connell, ele entende muito do jogo e ele trabalha bem os play actions, ele dá tempo para os wide receivers se livrarem da marcação com double move, com rotas criativas, né? A gente viu o Jordan Addison fazendo um TD maravilhoso numa rota hit and go, que parecia muito aquela rota do Adele há poucos anos atrás. Então, assim, é muito legal assistir o Minnesota Vikings jogando. Isso aí é incrivelmente legal, principalmente o lado defensivo da bola. Então, esse jogo do Sunday Night você não pode perder, vai ser um jogaço. E eu trouxe alguns amigos convidados para esse primeiro momento de 2025, a gente ter alguns palpites e aí a gente vê como é que essa galera vai nessa última rodada. Então eu separei aí uns 8, 9 amigos para falarem de alguns jogos dessa semana, darem seus palpites e a gente vai ver como é que foi o resultado disso. Então eu vou passar a bola para eles aqui e vamos que vamos nessa semana que tem tudo para ser a última semana da temporada regular e a gente entrar no momento mais legal da temporada, que são os playoffs. E aí, família, aqui é o Alex do Endzone Brasil. Hoje eu tô aqui a convite do Patrick para falar com vocês sobre Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Última semana da temporada, infelizmente, está acabando, mas os Ravens vêm com força total para essa partida, certo? Ainda estão disputando o título de divisão contra o Pittsburgh Steelers. A questão é que o Cleveland Browns não vai estar com o Jameis Winston, certo? Vai estar com o quarterback reserva nessa partida. Então a linha que eu ficaria de olho seria o under, certo? Então menos pontos do que a casa está colocando aí na linha de 42 aqui, pelo que eu olhei, porque os Ravens estão com uma defesa que melhorou nas últimas semanas e o ataque, por mais que vá colocar seus pontos no placar, por ser uma unidade muito forte com o Derrick Henry e o Lamar Jackson, e aí estar ainda disputando alguma coisa, acho que é um jogo que pode ter muito jogo terrestre. Os Ravens podem abrir uma vantagem já no começo do jogo e aí o jogo acaba mais rápido do que em tese de uma partida normal, certo? Que seria mais disputada aí. E os Browns com o quarterback reserva não tem poderio ofensivo para colocar pontos suficientes no placar. Então a linha que eu ficaria bastante de olho seria o under pontos para esse joguinho. Bom 2025 para vocês, família. Vamos com tudo. Aqui nesse frio dos Estados Unidos, meu caro Patrick, estou me preparando para pegar mais frio ainda em Pittsburgh. Aliás, tem previsão de neve na sexta-feira, né? Antecedendo a esse duelo contra o Cincinnati Bengals lá no Acrisure Stadium. Bom, primeiro é o seguinte, Pittsburgh vem de 3 derrotas seguidas. E existe a chance de ganhar a divisão, mas para isso o Baltimore vai ter que ter perdido para os Browns antes, o que, convenhamos, eu não acho que vai acontecer. E Cincinnati precisa de qualquer jeito vencer. O Joe Burrow tem jogado já no modo MVP, né? E está tentando um milagre, vencer e torcer por tropeços do Broncos e do Dolphins no domingo. Por isso eu acho que vai dar Bengals. Eu já começo com essa aposta aqui. E para dar Bengals e para ter o Joe Burrow bem, certamente a gente vai ver Ja'Marr Chase para mais de 80 jardas e também anotando um touchdown. Tô acreditando nisso. Agora, se a combinação de resultados vai dar certa, já não tenho tanta fé assim. Vamos ficar de olho. É isso, meu amigo. Fala, Patrick, meu irmão, espero que esteja tudo bem por aí. Vim falar com você sobre um jogo que você me obrigou, que eu não queria fazer isso. Bills e Patriots pela semana 18.
Um jogo em que os Patriots controlam seu próprio destino. Para os playoffs, não senhor. Para a primeira pick do draft 2025. Então, se os Patriots perderem para os Bills, é a primeira pick e já era. Vai trocar, vai pegar Travis Hunter, isso aí é papo para outra hora. Mas vão enfrentar os Bills. Os Bills já têm a seed número 2 fechada, por isso a ideia é que poupem jogadores ou joguem de forma muito leve. Ainda assim, eu não acho que os Patriots ganham. Ainda não é certeza se vai ser o Drake May, parece que sim, mas pode ser até Joe Milton jogando e tudo mais. A questão é que o Patriots, fora de Drake May e Christian Gonzalez, são um time completamente disfuncional. Então, o único palpite que eu acho que eu iria aqui é vitória do Bills. Moneyline. Simples assim. Eu não acho que os Patriots cobrem spread, eu não acho que os Patriots fazem 14 pontos ou mais. Podem fazer naquelas cagadas de divisão, mas apenas isso. Um grande abraço, meu amigo, e tamo junto sempre. Alô, pessoas! Feliz 2025. Eu já vou abrir 2025 falando de Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles enfrenta New York Giants esse final de semana, um jogo que já não vale mais nada para ambas as equipes. Eagles second seed na NFC, Giants eliminado. Valeria alguma coisa para ser com Barkley? Sim, que está aí a 101 jardas de bater o recorde da NFL de maior quantidade de jardas corridas por um running back numa temporada, no entanto, fica no banco assim como todo o time. O que abre aí, então, essa possibilidade de ficar ainda com a vitória do Philadelphia Eagles pelo jogo ser lá no Lincoln Financial Field, mas abaixo de 5 touchdowns marcados na partida inteira. Porque de Giants a gente não sabe muito bem o que esperar, mesmo sendo uma defesa reserva, a defesa do Philadelphia Eagles ainda é muito forte. E Drew Lock, Malik Neighbors pode aí ter problema para anotar os seus pontos, principalmente touchdowns. Então é isso, gente. Infelizmente a temporada regular está acabando, mas os playoffs estão chegando e eu fico por aqui. Espero vocês numa próxima. Beijo, queridos. Fala aí, pessoal, tudo bem? Feliz 2025 para todo mundo. E olha lá que a gente chega nessa última semana com a equipe do Miami Dolphins com chance ainda de playoffs, né? Quero falar um pouquinho sobre esse jogo contra os Jets. Os Dolphins dependem de uma derrota dos Broncos contra os Chiefs e aí basta vencer que estarão na rodada de Wild Card, mesmo com um começo ruim na temporada, mesmo sem o Tua Tagovailoa, 3 quarterbacks e ainda tem chance de ir para a pós-temporada, mas é um time que a gente tem alguns questionamentos ainda do que vem pela frente, né? Tua ainda não é certeza se joga essa partida ou não, então fica difícil apontar um favoritismo, porque os Jets têm uma defesa forte, o ataque não funciona, mas ainda tem qualidade nesse time, já fizeram um jogo bastante equilibrado no primeiro confronto, e aqui eu acho que o melhor jeito pra gente fazer uma apostinha seria na questão do over-under, né? Tá 39,5, eu acho que vai pro under. É claro que o Tua pode elevar esse número, mas mesmo assim eu acho que vai ser um jogo muito mais apertado, um pouquinho mais equilibrado. É o meu palpite e é questão de ficar no under mesmo, porque favorito eu não tenho. Olá, meus amigos, aqui é o Pepe Narducci invadindo o canal de Patrick do Tom para falar de 49ers e Cardinals, o último jogo dessas duas equipes na temporada, e uma temporada muito caótica para o San Francisco 49ers e um pouco decepcionante também para o Arizona Cardinals, que chegou a liderar essa divisão, porém ambas equipes chegam nessa última semana já eliminadas. Os 49ers devem ir para a partida com Joshua Dobbs, porque o Brock Purdy sofreu uma lesão no cotovelo direito e deverá ser poupado para essa partida para ter uma recuperação mais adequada durante essa off-season. Então a gente não sabe o que esperar desse San Francisco 49ers. O Joshua Dobbs, que é um quarterback bastante agressivo com a bola nas mãos, e isso torna muito impreditível, a gente não sabe o que esperar desse ataque com o Joshua Dobbs. A gente viu o Dobbs com alguns snaps ali contra o Detroit Lions, ele completou 2 passes e correu para um touchdown, mas começar um jogo inteiro com o Joshua Dobbs é bem diferente, né? O Arizona Cardinals venceu a primeira partida e eu espero que vença também essa segunda partida. Ambas equipes já estão com as suas posições dentro da divisão bem definidas, o San Francisco 49ers ficou em quarto e os Cardinals em terceiro, então esse jogo não vale muita coisa, mas é um jogo em casa que eu tenho certeza que o Jonathan Gannon vai querer vencer, ainda mais pegando um San Francisco 49ers cheio de lesões e sem o seu quarterback titular. Valeu, galera. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro Vieira, da página Aquela Jarda, e hoje a gente vai trazer uma análise entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. O ataque de Seattle na Red Zone é muito inconsistente, muito incompetente, uma das piores marcas da liga em pontuar nessa região do campo. E a defesa de Seattle vai jogar contra um QB reserva em Jimmy Garoppolo dos Rams, que não vai jogar com seu QB titular por conta dos playoffs. Então a ideia é que, com Geno Smith não lançando bem, lançando muita interceptação, e jogando com QB reserva os Rams, a gente não tenha muita pontuação nesse jogo. Então a minha análise e a minha linha é que a gente tenha menos de 45 pontos nesse jogo, com a vitória, infelizmente,
do Los Angeles Rams. Fala galera ligada no Money Down! Tudo bem com vocês? Por aqui é Davis Chiodini e vim para falar um pouquinho sobre Minnesota Vikings e Detroit Lions, jogo que define o campeão da NFC North e o Seed 1, a folga da NFC. Jogo duríssimo, equilibrado e que você pode esperar muitos pontos, né? O ataque do Detroit Lions a gente sabe que é explosivo, vai enfrentar uma defesa que manda muito blitz e o Jared Goff tem jogado muito bem contra o blitz. Do outro lado, a defesa dos Lions está extremamente desfalcada, sem Carlton Davis, sem alguns linebackers, sem o Aidan Hutchinson há um bom tempo, então vem sofrendo muitos pontos também, como a gente viu na última semana contra São Francisco, contra um ataque em que o Sam Darnold está jogando fino da bola, está lidando bem dentro do pocket, está gerenciando muito bem o pocket, tem Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hawkinson, Aaron Jones. Então minha dica é o seguinte: o over e o under desse jogo tá 57 e para mim esse jogo vai ser mais. Pode procurar aí um 35-33, um 38-35 e se bobear até prorrogação. Espero que vocês tenham gostado, meu muito obrigado, valeu e tchau. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa novidade aí, que é a Bet Nacional entrar com a gente no programa até o final do ano. Vai ter muita coisa boa, vai ter prêmio, vai ter muita coisa legal que a gente vai fazer. Eu tô com saudade aí já do Tuninho, do Fofo. A partir da semana que vem a gente já tá junto de novo nessa, né? Pra quem não sabe, tô aí fora do país, mas a gente não deixou de mandar as dicas lá no Telegram. A galera curtiu, a galera lucrou. E é isso. Vamos pra cima, vamos com tudo em 2025. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir e entrar no grupo do Telegram. Tamo junto e é nóis.